Eu quero falar nessa manhã sobre os reveses da vida. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22, do 22 ao 32. Achamos? Mateus é o livro fácil de achar, né? Logo o primeiro do Novo Testamento. Eu uso a NVI, a versão dessa manhã. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Somente até aí, o verso 32. Oremos. Deus e Pai, quero te agradecer pela sua palavra, quero te agradecer pela sua bondade de podermos compartilhar da tua Escritura. Fala ao nosso coração nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a traduzir a tua palavra nessa manhã. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. O texto é o mesmo, a mensagem é a mesma, mas tu és o Deus poderoso, capaz de falar a cada um de nós segundo as nossas dificuldades, segundo as nossas necessidades, capaz de abrir os nossos olhos, de renovar a nossa fé nesta manhã, diante de situações que vivemos. Fala conosco, Pai, precisamos ouvir a sua voz, precisamos que o Senhor fale conosco, para que saiamos daqui fortalecidos diante da vida pela qual nós vivemos. Te pedimos, fala ao nosso coração, em o nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Nós podemos dividir esse capítulo 14, a partir do verso 13 e o verso 36, em três partes, porque se você observar, no início do capítulo 14, e se você der uma olhadinha aí na sua Bíblia, lá no início do capítulo 14, está falando sobre João Batista. Então, do versículo 13 ao 36, a gente pode dividir esse verso em três partes. Por que em três? Porque o curso do texto parece nos levar à mesma orientação. A primeira parte seria Mateus, no capítulo, logicamente, 14, do verso 13 ao 21. O verso 13 ao 21 fala do exercício da fé diante das necessidades. O texto fala, e o pastor Henrique utilizou não Mateus na quinta-feira, mas ele quase esbarrou no meu texto, que ele falou sobre a multiplicação. Esse texto fala sobre a multiplicação, Deus suprindo a necessidade, ou seja, o exercício da fé diante das necessidades. Se nós pegarmos o capítulo 14 ainda, e pegarmos o verso 22 ao verso 32,
nós vamos notar que esse verso, do 22 ao 32, ele fala do exercício da fé diante das circunstâncias. Foi justamente o texto que nós lemos quando os discípulos estão em alto mar. E a terceira parte do versículo 13 ao 36, eu chamaria aqui do exercício da fé diante das doenças. Você pode notar nesse versículo de 34 a 36 que Jesus ia diante das multidões e fazia grandes milagres. Mas eu não quero trabalhar nessa divisão que eu fiz, eu quero trabalhar apenas num ponto. Nessa manhã, nós vamos trabalhar apenas na segunda parte, que é do verso 22 ao verso 32 que nós lemos, ou seja, é o exercício da fé diante das circunstâncias. Porque falar de fé é algo muito fácil para cada um de nós. A nossa dificuldade não é falar de fé. A nossa dificuldade é exercer a fé diante das circunstâncias que nós vivemos. Falar que Deus cura, a gente tem fé que Deus cura. Mas nós precisamos exercer a fé quando a enfermidade vier sobre nós. Falar de fé diante de uma porta que não se abre, diante de uma vida financeira um pouco desgastada, sofrida, é muito fácil a gente falar de fé. É difícil, é no meio dessa dificuldade, dessa circunstância, a gente exercer a fé. Porque nós somos ótimos conselheiros quando nós estamos do outro lado. Se você está empregado, se você não está doente, se você tem vivido uma vida tranquila, se nós estamos vivendo uma vida tranquila, então nós estamos do outro lado da situação, é muito fácil para nós chegarmos para alguém e dizer assim: irmão, Deus é poderoso. Deus vai mudar, essa história, Deus vai virar a página, Deus é poderoso, porque nós estamos do lado de cá, nós estamos do outro lado. Se a gente encontra alguém desempregado, a gente fala: olha, o Deus que nós servimos é o dono da prata e do ouro, é o Deus que abre portas, é o Deus que faz grandes milagres. Nós ainda falamos assim, muito empolgados com aquilo que Deus faz, porque nós estamos do outro lado. Se alguém está enfermo, quase à morte, desenganado pelo médico, a gente não, nosso Deus é o Deus que cura. Falar de fé quando nós estamos do outro lado, a todos nós, é muito fácil. O difícil é exercer a fé, é aplicar a fé, é agir com fé quando nós vivemos essa situação. Quando nós estamos envolvidos por essas circunstâncias, quando nós estamos envolvidos por essa dificuldade, aí é nessa hora que a gente começa a perceber o tamanho da nossa fé. Será que numa crise, numa dificuldade, a gente tem como falar para nós mesmos? A gente tem como dizer a nós mesmos: não, Deus vai mudar essa história, Deus é poderoso, Deus vai agir. Então, exercer a fé é algo imprescindível, importante para todos nós. E nesta manhã eu quero extrair algumas lições desse texto que nós lemos, que eu chamei essa parte 2, né? Eu falei da parte 1, a parte 2 e a parte 3. Eu quero extrair algumas lições que os discípulos, eles estão vivendo, e naquele momento eles precisavam exercer a fé, e eles tinham uma grande vantagem em relação talvez a nós, porque eles andavam com Jesus, eles estavam acostumados com Jesus. Por outro lado, nós também temos vantagens, porque tudo o que eles fizeram de errado, todos os tropeços dos discípulos, nós podemos agarrar esses tropeços e dizer: eu não vou fazer o que ele fez, eu não vou agir. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos uma grande oportunidade
de não errar da mesma forma. Todos os textos bíblicos que nos mostram os homens fracassando, os homens errando, os homens tropeçando, os homens caindo, nos dá uma visão panorâmica de que nós, por sabermos que esses homens, que essas pessoas, que o povo de Israel, por exemplo, falhou, errou, a gente pode olhar e dizer assim: eu posso falar em outra coisa, mas nessa não. Por quê? Porque eu tenho experiência. Esse texto, ele é muito interessante, porque quando você lê ele com vagar, você percebe que Jesus está ali junto com os discípulos. Ele está ao lado dos discípulos, ele está ali falando com a multidão, e o texto diz que quando ele despede a multidão, logicamente tinha existido um milagre dos pães e dos peixes, e Jesus então, por isso que o texto começa assim, logo depois disso, ou seja, depois daquele milagre, as multidões estão ali, Jesus despede as multidões, aquele povo estava ali indo embora, e Jesus então, ele fala para os seus discípulos, que os seus discípulos deveriam pegar o barco e voltar, e retornar. É interessante a gente observar esse texto, porque ele nos mostra o seguinte: Jesus não vai com os discípulos, por favor, pode manter o som que estava muito bom. Eu preciso me ouvir. Ótimo, obrigado. Então, o que acontece nesse texto é que Jesus está ali, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, e naquele momento, o que acontece? Jesus chega para os seus discípulos, aquele Jesus que veio com os discípulos. Dá mais um pouco de retorno para mim, por favor? Obrigado. Não é o mesmo Jesus que vai. O mesmo Jesus que foi com os discípulos não é o mesmo Jesus que vai. O texto nos mostra que Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, eu vou ficar um pouco aqui, eu vou ficar cuidando da multidão e vocês podem ir. É interessante que o verbo usado no versículo 22 da Bíblia atualizada diz que Jesus compeliu. Ou seja, na NVI, o texto diz que Jesus insistiu. Isso significa que os discípulos não pegaram o seu barco e foram embora e saíram daquele lugar, da onde eles estavam, porque eles queriam. Os discípulos foram obrigados a sair daquele lugar, e agora eles precisam sair sem Jesus. Chegaram com Jesus e agora eles vão sem Jesus. Eles partem agora sem Jesus. E o texto nos mostra que Jesus não perguntou o que eles achavam. Eles poderiam ter dito: não, mestre, nós vamos te esperar. Nós vamos ficar aqui por algum tempo, nós vamos aguardar, e quando o Senhor terminar tudo, nós vamos. O texto diz, na atualizada, que Jesus compeliu. A NVI diz que Jesus insistiu. Ou seja, Jesus chega para eles e diz: vocês podem ir, vocês têm que ir, vocês devem ir. E aí eu quero extrair uma lição interessante nesse texto, porque foi de acordo com a ordem de Jesus que eles começam a enfrentar um vento. E eu quero dizer que a obediência a Jesus muitas vezes nos leva a passar por ventos. Porque se eles permanecessem aonde Jesus estava, eles não enfrentariam certamente aquele vento. E eu quero traduzir esse vento como circunstâncias, como problemas, como dificuldade que nós muitas vezes enfrentamos. Mas o interessante desse texto, que eles estão vivendo esse momento de vento, de tempestade, que o vento bate sobre o barco, mas eles estão debaixo de obediência. Eles estão obedecendo porque Jesus tinha dado uma ordem aos seus discípulos.
Eles não estão enfrentando uma tempestade porque eles desobedeceram. Eles não estão enfrentando uma tempestade porque Jesus mandou eles fazerem alguma coisa e eles fizeram outra ao contrário, e eles fizeram outra de outra forma. Não! Eles estão enfrentando uma tempestade, mas estão debaixo da obediência de Jesus, porque quem mandou eles compelir, quem insistiu para que eles pegassem o barco e fossem para o outro lado foi Jesus. Se nós olhássemos o texto de Jonas, nós diríamos assim: Jonas, lembra de Jonas? Jonas enfrentou uma tempestade, o navio quase foi a pique por causa de quem? De Jonas. Mas por quê? Deus falou para ele ir para Nínive, e ele foi para onde? Ele foi para Tarsis. Então Jonas sofreu tudo isso porque ele estava em desobediência. Mas esse texto me leva, sem arranhar o texto, a gente pode perceber que quando eles saem da onde eles estão e vão para o outro lado, obedecendo a voz do Senhor, obedecendo a voz de Deus, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu, eles passam por um vento. Mas aí talvez você me pergunte: pastor, então, qual a vantagem de obedecer? Porque se eu não obedeço, eu passo pelo vento. Mas se eu obedeço, eu também passo pelo vento. A vantagem de obedecer é que quando você está no vento, obedecendo a Jesus, você sempre terá socorro dEle, livramento dEle e experiência com Ele. Quando nós obedecemos, o que acontece com os discípulos não aconteceu com Jonas. Você pode fazer um paralelo dos dois textos e você vai perceber isso. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos situações onde nós dizemos assim: aonde eu estou errando? Talvez você já tenha perguntado muitas vezes: por que eu estou passando por esse momento? Por que eu estou vivendo esta situação? Por que eu estou vivendo esses dias tão ruins, esses dias tão maus, esses dias tão difíceis, se eu acredito que eu estou em obediência a Deus? Ora, enfrentar uma tempestade em obediência a Deus é uma coisa, enfrentar uma tempestade em desobediência a Deus é completamente diferente. Então eu repito, eles estão agora enfrentando, e talvez você esteja enfrentando isso. Você talvez diga a você mesmo: mas por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo essa circunstância se eu estou obedecendo a Deus? Por que eu estou vivendo essa crise se eu estou obedecendo à vontade do Senhor? Certamente Deus, na obediência, sempre tem algo a nos ensinar. Deus sempre tem algo a nos mostrar. A segunda lição que eu extraio desse texto é que no meio das tempestades, no meio das dificuldades, e quando mesmo em obediência nós passamos por essas dificuldades, nós passamos por essas crises, sempre Jesus irá ao nosso encontro, mesmo no meio da tempestade. Talvez você passe uma tempestade enorme, uma dificuldade enorme, mas creia, Jesus vai estar contigo. O problema desse texto é que Jesus vem aos discípulos de forma que eles não imaginavam. As vigílias no Velho Testamento eram divididas em vigílias do dia e vigílias da noite. A vigília da noite eram 4 também. De 18 a 21, de 21 à meia-noite, de meia-noite às 3, de 3 às 6. E aí então aparece Jesus. Jesus aparece de forma inesperada. Os discípulos não esperavam que Jesus viesse daquela forma. Que forma? Andando sobre as águas. Eles nunca poderiam imaginar que Jesus pudesse vir daquele jeito, daquela maneira. Às vezes, irmãos, as tempestades que nós enfrentamos não nos dá condições de alcançar que Jesus está vindo ao nosso encontro, mas Ele está vindo. Ele está ao nosso lado e nós precisamos ter isso dentro do nosso coração.
Nós temos que ter a certeza que não importa a hora, como nós cantamos nessa manhã, Jesus nunca chega atrasado. Ele sempre chega na hora certa. Marta e Maria também pensaram que Jesus tinha chegado atrasado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus nunca, ele chega atrasado. Talvez ele chegue na última hora, nos últimos minutos, para nos salvar, mas certamente ele chega de uma maneira assim que os discípulos não poderiam imaginar. Jesus vem andando sobre as águas. Andando sobre as águas, os discípulos certamente viram muitos milagres de Jesus, Jesus operando de várias formas, de várias maneiras, mas eles nunca tinham visto Jesus andar sobre as águas. E Jesus então vai ao encontro deles. Jesus está indo em direção aos seus discípulos sobre as águas. E a terceira lição que eu extraio desse texto, se a primeira lição nós podemos viver em alguns ventos da vida, alguns vendavais, os reveses da vida mesmo estando em obediência, se a minha segunda lição é eu acreditar que no meio dessa tempestade que eu estou vivendo, Deus está comigo, Deus está ao meu lado, Ele vai vir ao meu encontro, não sei que dia, não sei a hora, não sei que vigília da manhã, da noite, mas uma coisa eu tenho certeza que Ele vai vir ao meu encontro. Ele não vai me deixar sucumbir, Ele não vai me deixar ser destruído, Ele não vai me deixar ser vencido, porque certamente Ele virá ao meu encontro. A terceira lição que eu extraio desse texto é que quando Jesus está indo sobre as águas, e Pedro percebe que Jesus está indo, Jesus chega para Pedro e diz assim: vem, sou eu, diz Jesus. Irmãos, no meio, muitas vezes, das nossas lutas, sabe o que Jesus quer? Ele quer primeiro nos acalmar, para depois acalmar a tempestade. Era mais prático, quando Jesus estava andando em cima das águas, era mais fácil Jesus acalmar a tempestade. É essa a nossa oração muitas vezes, é esse o nosso clamor, muitas vezes: Senhor, acalma essa tempestade, para com essa tempestade, e a gente percebe que essa tempestade não para, que essa tempestade continua. Sabe por quê? Porque Ele quer acalmar você primeiro, para depois acalmar a tempestade. Ele quer trabalhar primeiro dentro de você, Ele quer primeiro trabalhar no seu coração. O que Isaías 43 nos ensina? Quando passares pelas águas, eu estou contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti. Deus quer nos acalmar, irmãos. O que nós precisamos viver diante das circunstâncias é com o coração calmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus não acalma a tempestade primeiro, Jesus acalma o coração. Jesus quer acalmar o coração dos seus discípulos. E Jesus chega para Pedro e diz: sou eu, Pedro, sou eu mesmo, sou eu, Pedro. Aí Jesus diz assim: coragem, não tenha medo. Ou seja, quando a gente tem coragem, a gente vence o medo. Quando a gente tem coragem, a gente vai em frente. Quando a gente tem coragem, a gente não olha as dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas o grande problema aqui, irmãos, é que quando nós estamos nos ventos da vida, nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Nós estamos falando de Pedro, nós estamos falando de um homem que andava com Jesus, mas no meio daquele vento, Pedro não conseguiu perceber que aquela voz era a voz do Senhor. Pedro chega e diz: se és tu, faça que eu ande pelas águas. Ora, o que Pedro estava dizendo? Que ele não estava entendendo aquela voz. Jesus disse: sou eu.
Coragem, não tenha medo. Eu quero te dizer, nessa manhã, tenha coragem, lance fora o medo e vença as circunstâncias que você tem vivido. Porque é mais fácil, no meio do vento, a gente perder a calma. No meio das circunstâncias, mesmo servindo a Deus, nós estamos falando de homens que conviveram com Jesus, mas no momento de circunstância, eles têm medo. Pedro tem medo. Pedro traz no coração uma certa dúvida, uma certa incerteza. Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, não tenha medo, sou eu. E eu aprendo aqui duas coisas. Que primeiro Jesus quer me acalmar. Sabe o problema que você está vivendo? Ele quer que você tenha calma, porque quando eu tenho calma, eu confio em Deus. Sabe isso que a gente precisa, irmão? A gente fala muito de confiança em Deus, confia em Deus, confia em Deus. A gente precisa confiar em Deus, é quando tudo parece estar sendo perdido. A gente precisa confiar em Deus quando parece que nada está dando certo. A gente precisa confiar em Deus quando a gente perceber que a dificuldade não muda, não altera. Aí a gente precisa acalmar. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Dizer igual o salmista: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele diz para ele: espera em Deus, porque ainda o louvarei. Nós precisamos dizer isso a nós, irmãos. A gente precisa dizer isso à nossa alma. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Sabe, tem coisas que é ímpar. Eu não posso dizer isso para você, mas você precisa viver isso nas circunstâncias que você tem passado. Jesus quer que você tenha calma. Você não confia em Deus? Salmo 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Então, o que Deus quer é que a gente se acalme. Sabe, a gente serve um Deus que pode tudo, que faz tudo, que age em tudo, que é poderoso para mudar qualquer situação. Mas às vezes nós estamos tão desesperados, às vezes nós estamos em pânico, às vezes até parece que nós estamos sozinhos, parece que nós estamos abandonados, largados, esquecidos, e essa não é verdade. É porque nós deixamos muitas vezes que os ventos que sopram traduzam medo dentro do nosso coração. Eu fiquei imaginando os discípulos, eles estavam sempre sendo treinados por Jesus. Por que eles não mandaram o vento parar? Por que eles não deram uma ordem ao vento para que o vento parasse? Problema, irmãos. E aí está a minha quarta lição, que no meio da tempestade a gente não consegue ouvir a voz de Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus, não apenas quando tudo está bem. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, não é quando tudo está funcionando. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus quando do nosso lado está tudo abafado, e a gente precisa ter um ouvido aguçado, um ouvido pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente, e não ficar em dúvida. Será que é Deus? Será que é Deus que está falando? Será que esta voz é de Deus? O que aconteceu com Pedro acontece muitas vezes conosco. Por quê? Porque nós estamos desesperados com o vento. Pedro chega e disse: és tu. Pedro estava demonstrando uma certa dúvida. Pedro criou uma certa dúvida dentro do coração. Ele não conseguiu diante do vento. E veja se não é o que acontece com você. Diante da tempestade, você tem um Deus que opera, Deus que age, um Deus que faz, um Deus poderoso. Mas diante da tempestade, como é difícil ouvir a voz de Deus se o vento ainda permanece. Porque nós queremos ouvir a voz de Deus e nós queremos que automaticamente, ao ouvirmos a voz dele, o vento cesse, mas nem sempre é assim. Muitas vezes ele fala com a gente, ele fala conosco,
mas nós estamos sendo levados pelo vento, nós estamos sendo puxados pelo vento, e aí a voz de Deus, que deveria ser límpida naquele momento, no momento em que você está passando aquela tribulação, não é, porque as tribulações, as circunstâncias, elas produzem um medo, elas produzem muitas vezes uma certa insegurança dentro de nós. E aí é interessante que foi Pedro que criou o seu próprio desafio. Não foi Jesus que criou o desafio para Pedro, não. Pedro que disse: Senhor, se és tu, manda-me sobre as águas. Quem criou esse desafio foi Pedro. Não foi Jesus. Jesus depois disse a ele: então vem. Mas não foi Jesus que criou o desafio para Pedro. Foi Pedro que disse assim: Senhor, se és tu, manda-me sobre as águas. Quem criou isso? Foi Pedro. Muitas vezes nós criamos os nossos próprios desafios para tentar entender, para tentar observar, para tentar decifrar se aquela voz é de Deus. A voz de Deus, irmãos, ela precisa ser ouvida em todos os momentos. Quando tudo está bem, como é bom ouvir a voz de Deus. Mas será que no meio das circunstâncias, nós temos a facilidade de ouvir Deus, ou nós estamos confusos se aquela voz é do Senhor ou se não é? Será que nós temos dúvida? Essa voz é de Deus? Será que é Deus que está falando comigo no meio do vento? Porque Jesus poderia ter parado o vento e falado: Pedrão, sou eu, cara. Mas Jesus não faz isso. No meio do vento, o vento soprando, e Jesus diz para Pedro assim: imagine em alto mar, batendo um vento forte, e Pedro sendo saculejado por aquele vento para lá e para cá, e aí Jesus fala: Pedro, sou eu. Será que nós temos essa praticidade, que no meio do vento que a gente passa, a gente ouve a Deus, ou a gente ouve o barulho do vento? Você já ouviu o barulho? O vento tem barulho, né? Você já notou? Ontem ventou bastante, e vento faz barulho, e o barulho do vento muitas vezes nos assusta. O barulho das circunstâncias, irmãos, muitas vezes nos assusta. Parece que Jesus não está com a gente. Os discípulos nunca poderiam imaginar que Jesus estaria ali andando sobre as águas. Jesus estava do outro lado, a certa distância, bem longe deles. Eles nunca iam imaginar que Jesus faria aquilo. Pedro estabelece o seu próprio desafio. Mas Jesus está ali para ajudar Pedro. O que Pedro precisava e o que nós precisamos nas tempestades e situações que nós vivemos é ter um coração quieto. Eu sei que é difícil aquietar o coração. Talvez pregar sobre quietude seja mais fácil. Talvez falar para você: fica quieto, confia em Deus, tenha quietude, seja muito fácil. Exercer a fé quando nós estamos do lado de fora, quando nós não estamos vivendo aquele vento, mas são nessas horas que nós exercitamos, são nessas horas que nós autenticamos a nossa fé. Quinta lição: os primeiros passos são importantes, mas, irmãos, não garante vitória sobre a tempestade. Porque se você observar o verso de número 29, Pedro anda. Ele andou sobre as águas. Extraordinário. Que coisa maravilhosa, Pedro andou. Sabe, irmão, nós precisamos entender que os primeiros passos, eles são necessários. Se Pedro não desse os primeiros passos, ele não andaria certamente sobre as águas. Ele não estaria fazendo aquilo que Jesus tinha ensinado a ele. Vem, Pedro. Vem, Pedro. Mas o problema, irmãos, o problema é que não são os primeiros passos, muito embora sejam eles necessários. Sem os primeiros passos você não pode dar os outros. Os primeiros passos não garantem a sua vitória. Pedro não venceu aquela circunstância, Pedro não venceu aquela dificuldade, Pedro não venceu aquele momento, porque ele deu apenas alguns passos. Sabe, dar alguns passos. Quantas vezes nós damos passos importantes,
mas nós só damos os primeiros. E aí lá na frente a gente não alcança a vitória e nós dizemos que é Deus o culpado. Pedro deu os primeiros passos, ele andou. Se você ler o texto, você vai perceber que ele andou sim sobre as águas. Talvez nenhum de nós andaríamos, mas os primeiros passos não concretiza a vitória. Era necessário que Pedro continuasse andando sobre as águas. Era necessário que Pedro continuasse indo em direção ao Senhor. E aí eu extraio, na verdade, 2 erros que Pedro cometeu. Eu encontro nesse texto 2 erros que Pedro cometeu quando ele começa a andar sobre as águas. Porque andar e dar os primeiros passos não deu a ele a vitória. A vitória seria que ele chegasse lá e desse a mão a Jesus. Pedro comete 2 erros aqui que eu e você não podemos cometer. Quais são eles, pastor? O primeiro erro de Pedro foi que ele reparou a força do vento. Quando você olha mais a força das circunstâncias do que o Deus que pode tirar você dessa situação, desse buraco, você vai certamente naufragar. Pedro, ele olhou para a força. O texto diz que o vento era muito forte, e ele, ao invés de olhar para o Senhor, ele olhou para a força. Segundo erro de Pedro, se por um lado ele olhou para a força do vento, por outro lado, ele desviou os seus olhos de Jesus. Pedro, que tinha que permanecer olhando para Jesus, estava ventando, era uma noite, era uma madrugada entre 3 e 6 da manhã, estava ventando muito, e Pedro então, ele tinha que olhar para Jesus. Mas o vento estava batendo, o vento estava forte, e aí ele repara a força do vento. Quando ele repara a força do vento, ao invés dele continuar olhando para Jesus, ele olha para onde ele está pisando. Ele olha para baixo. Quando nós olhamos apenas para Jesus, mas está ventando muito na minha vida, eu estou passando os momentos mais complicados da minha vida, o que eu devo fazer? Continua olhando para Jesus. Não olhe para um lado nem para o outro, não olhe para as circunstâncias, não olhe para baixo, não olhe para o lado, olhe para cima. Jesus, olha para Jesus, coloque os seus olhos no Senhor, porque a sua vitória depende de onde estão postos os seus olhos. O que você está vivendo hoje, eu pergunto, aonde estão os seus olhos postos? Você está olhando para aquilo que você está vivendo, ou você está olhando para o Deus que pode alterar o curso totalmente da sua vida? Isso tem uma grande importância, porque em primeiro lugar, como disse, Pedro olhou a força do vento, e quando ele vê a força do vento, ao invés de ele continuar olhando para Jesus, ele olha para onde ele está pisando, e aonde ele está pisando, qualquer homem afunda. E aonde ele está andando, qualquer um é capaz de naufragar. E mais, Pedro era pescador. Pedro sabia onde ele estava pisando. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, e aí a gente precisa focar. Nós precisamos focar os nossos olhos para Jesus. Pastor, está ventando lá em casa, está ventando no meu trabalho, está ventando em todas as áreas da minha vida, o que eu faço? Olha para Jesus. Não tira os olhos do Senhor, não desvia o seu olhar, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para as circunstâncias ao seu redor. Continua olhando para Jesus, porque é Ele que vai te dar a vitória. É Ele que vai te tirar dessa. É Ele que vai fazer você sair dessa situação que você está vivendo. É Ele que é poderoso para tirar você dessa dificuldade que você tem enfrentado. Nos vendavais da vida, irmãos, que todos nós enfrentamos, nós precisamos estar com os nossos olhos focados em Jesus. Jesus vai vir ao meu encontro. Quando? Não sei. A que hora? Também não sei. Uma coisa eu sei, que Ele está prestes a me abençoar, Ele está prestes a me ajudar. 6ª lição, a tempestade não é eterna.
Só que no meio do vento, no meio das circunstâncias, a gente não olha para isso. Por exemplo, ontem ventou bastante, pelo menos onde eu moro. Mas eu sabia que uma hora o vento ia parar. O vento não ia, poderia até durar a noite toda, mas não ia durar o dia inteiro. Vento para. Vento para. Então nós temos duas coisas importantes a perceber. Primeiro, que Jesus está conosco nos ventos que nós estamos enfrentando. E segundo, e que Ele é poderoso para fazer esse vento parar. Porque a gente teme, irmãos. Porque nós tememos. Você já parou para pensar por que você teme? O teu Deus tem olhos e vê. Você não sabe que Ele está vendo a sua aflição? Ele tem mãos e vai chegar até você, Ele vai te ajudar. Se Ele perceber que você vai afundar, Ele vai te pegar. Ele não deixou Pedro afundar. Pedro estava afundando, Jesus pega Pedro. É assim que Ele vai fazer com você. Quando Ele perceber que a sua fé falhou, Ele não vai deixar você morrer no caminho. Ele vai pegar você pela mão. Ele vai te pegar. Ele vai te ajudar. Às vezes a gente olha as circunstâncias, as dificuldades da vida, parece que a gente vai viver isso a vida inteira, vai morrer assim. Não, irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, aquela mulher foi curada. Quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. Enquanto Jesus estava fora do barco, havia tempestade. Mas quando Jesus entrou no barco, a tempestade cessou. O que nós precisamos nesse percurso de vida, ter a certeza que nós não estamos sozinhos. Isso parece tão óbvio, mas no meio do vendaval, no meio das dificuldades, a gente não olha assim. Quando a gente percebe que as coisas estão ruins para o nosso lado, estão ruindo, estão destruindo a nossa vida, a gente não consegue fixar os nossos olhos no Senhor. Por quê? Por quê, irmãos? Você crê que você não está sozinho? Crê ou não crê? Então não tema, não tenha medo. Acredite num Deus que mesmo talvez em cima da hora, Ele é poderoso para te ajudar. Ele é poderoso para estender as mãos e colocar você de pé novamente. Não tenha medo. Os ventos serão sempre fortes para a gente negar, para a gente ter dúvida, para a gente não perceber que aquela voz é a voz de Deus. Mas Deus fala no meio da tempestade, fala. Deus fala no meio do vento, Deus fala. Então é importante que independente do que eu esteja vivendo, Deus sempre está falando. Independente de onde eu esteja, quando os discípulos estavam em terra firme, Jesus estava falando. Quando Jesus estava no barco, lá o Senhor estava falando no meio do vento. Jesus sempre está falando, irmãos. O que nós precisamos é perceber a voz do Senhor. Sétima lição. Depois da tempestade, nós precisamos aprender a adorar o Senhor. Se a tempestade ela cessa, se a tempestade ela para, ela vai parar um dia. O que você está vivendo, Deus vai conceder a bênção da vitória para você. Nós precisamos aprender no meio, depois que a gente passar da tempestade, a gente precisa aprender a adorar a Deus. Por dois motivos. Primeiro, no meio da tempestade, Deus quer que eu creia. Quando você viver uma tempestade, o que Deus quer de mim, pastor? Deus quer que eu creia. E depois da tempestade, Deus quer que eu o adore. No meio da tempestade, Ele quer que eu creia. E depois da tempestade, Ele quer que eu o adore. Nós sempre vamos viver esses dois momentos. No meio da tempestade, quando ninguém pode nos ajudar, o que eu preciso fazer? Crer. Jesus diz para Pedro, a tua fé é pequena. Jesus não disse que Pedro não tinha fé. Jesus disse que o tamanho da fé de Pedro era uma fé pequena. Nós precisamos, irmãos, no meio dos vendavais, no meio das lutas que só nós sabemos, só nós vivemos, só nós
partilhamos do dia a dia, das tempestades, dos ventos que batem, querendo nos destruir. Nós precisamos aprender a crer no Senhor, que Ele está conosco. Mesmo que a gente não veja Ele, mesmo que a gente não enxergue a Ele, mesmo que a gente não perceba, a nossa visão não nos faça alcançar Ele, não importa, Ele está comigo, Ele está ao meu lado. Mas você não está vendo? Eu não preciso ver, não. Bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso ver. Quando os discípulos estavam apavorados com os judeus, Jesus entrou naquela sala onde eles estavam e disse assim, ó, paz seja convosco. Ele não acalmou as circunstâncias que ele estava vivendo, mas ele quis acalmar, aquietar o coração dos discípulos. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós estamos muitas vezes dizendo que servimos um Deus poderoso, mas nós estamos muito desorientados. Nós estamos estressados demais. Nós estamos apreensivos demais. Aquietai-vos, diz ele, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus que você serve é o único Deus, todo-poderoso. Pastor, por que você não sabe o que eu estou vivendo? Então você não sabe o Deus que você serve. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei o Deus que você serve. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei o Deus que eu sirvo, e que Ele é poderoso para mudar, revezar, alterar tudo isso. Olhe para o Deus que você serve. Qual o nome da tempestade que você está vivendo? O que você tem feito nessa tempestade? Qual a sua posição? Você está com medo? Você está desesperado? Não tenha medo. Eu vou utilizar as mesmas palavras de Jesus. Não tenha medo, coragem. Coragem. Deus não nos tem dado, 2 Timóteo 1,7. Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. Você tem que ter esse espírito. Você tem que acreditar que só a coragem é capaz de destruir o medo. Por isso Jesus disse, coragem. Como é que eu enfrento a tempestade, pastor? Estou vivendo uma tempestade, como é que eu enfrento? Olhe para Jesus. Mas quando nada muda, eu mudo. Às vezes a pessoa chega e diz assim, pastor, ora lá pela minha casa, porque as coisas têm que mudar lá. Aí Deus não muda lá. Às vezes Deus não precisa mudar a nossa casa, Deus precisa mudar a gente. Muitas vezes a nossa mudança vai trazer ao nosso coração a certeza de que Deus é poderoso no seu determinado tempo de alterar tudo que nós estamos vivendo. Muitas vezes, irmãos, a gente olha para o vento, todos nós olhamos mais para as circunstâncias, ficamos apavorados. Você acha que Deus quer que a gente viva assim? Sabe, viver assim uma vida apavorada, desesperada, isso traz males para nós. Isso traz doenças para nós. Se a gente dissesse a respeito das pessoas que não têm Deus lá do mundo, que eles estão apavorados, estão apreensivas, tudo bem. Mas nós estamos falando de um Deus que age. Nós estamos falando de um Deus que já nos tirou de tantas situações difíceis, de tantos problemas complicados. E não vai ser dessa vez que Ele vai deixar a gente afundar. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu queria pedir aos irmãos do louvor que a gente cantasse aquela música de novo. É só